Sempre que a gente fala de grandes shows no Brasil, muita gente lembra de festivais, multidões e produções gigantescas. Mas existe algo diferente, quase mágico, quando o assunto é Roberto Carlos. E quando esse encontro acontece em Salvador, aí meu amigo, minha amiga, não é só um show. É um evento que mexe com memória, emoção e coração de várias gerações ao mesmo tempo. Salvador não é apenas o cenário, ela vira parte do espetáculo, com sua energia única, sua história e aquele clima que só a Bahia sabe entregar. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse conteúdo especial. Porque o show de Roberto Carlos em Salvador não é apenas mais uma apresentação na agenda. É um reencontro entre o rei e um público que cresceu ouvindo suas músicas, que namorou, sofreu, casou, separou e voltou a amar ao som das canções dele. É aquele tipo de noite que mistura nostalgia, romantismo e muita emoção, tudo embalado pelo cenário inesquecível da capital baiana. Antes de continuar, rapidinho, já confere aí se você está inscrito no canal. Se ainda não estiver, aproveita agora para se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos especiais como esse. Daqui a pouco a gente entra nos detalhes, prometo. Salvador sempre foi palco de grandes momentos da música brasileira, mas quando Roberto Carlos sobe ao palco aqui, parece que o tempo dá uma desacelerada. Jovens, adultos, idosos, todo mundo canta junto. É impressionante como as letras atravessam gerações e continuam atuais, tocando exatamente naquele lugarzinho do coração que a gente nem sabia que estava guardado. Tem gente que vai para reviver lembranças, tem gente que vai pela primeira vez, e tem até quem vá só para entender por que Roberto Carlos continua lotando shows depois de tantas décadas. E não tem como falar desse show sem lembrar do clima da cidade. Salvador já chega com aquele calor humano, aquele sorriso fácil, aquela vibe que te abraça. Aí você soma isso com o repertório cheio de clássicos, iluminação caprichada, banda impecável e uma plateia que canta cada verso como se fosse trilha sonora da própria vida. Pronto, a experiência fica completa. No meio do vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi a um show do Roberto Carlos ou esse seria o primeiro? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber. E se você conhece alguém que é fã do rei, já compartilha esse vídeo agora, porque a chance dessa pessoa se emocionar é grande, viu? Ao longo desse conteúdo, a gente vai falar sobre a importância desse show, o que ele representa para Salvador, como é a experiência do público, as expectativas de quem vai assistir e por que esse tipo de apresentação vai muito além da música. É um encontro de histórias, de gerações e de sentimentos. Então fica comigo até o final, porque esse papo promete mexer com a memória e com o coração. E agora que a gente já sabe do tamanho desse momento, vale contar como foi de verdade o show de Roberto Carlos em Salvador, porque essa noite já entrou para a história da cidade. A apresentação aconteceu na sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025, na Arena O Canto da Cidade, ali na boca do rio, e confirmou tudo aquilo que o público esperava, e até um pouco mais. Desde cedo, a movimentação já mostrava que não era um evento comum. A previsão era de que os portões da arena fossem abertos às 19 horas, e muita gente chegou antes disso, alguns com cadeira de praia, outros em família, outros só com o celular na mão e o coração aberto. Era aquele clima de expectativa boa, de quem sabe que vai viver algo especial. O espaço foi organizado em setores, o que ajudou bastante a acomodar todo mundo. Teve cerca de 50 mil lugares gratuitos, lembrando que era um presente mesmo para a população, algo raro de se ver com um artista desse tamanho. Além disso, o evento contou com aproximadamente 3.000 cadeiras em camarotes e setores pagos, voltados para quem buscava mais conforto, e também 800 cadeiras exclusivas para idosos de abrigos conveniados com a prefeitura, um gesto que emocionou muita gente e mostrou um lado mais humano da produção do evento. Os ingressos para as áreas pagas variaram bastante, indo de R$ 600 até R$ 1.800, e foram vendidos pela internet. Mesmo assim, o que mais chamou a atenção foi ver a mistura do público. Gente simples, famílias inteiras, fãs de longa data, jovens que talvez nunca tivessem ido a um show do Roberto Carlos, tudo junto, tudo misturado, cantando as mesmas músicas. E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue imaginar 50 mil pessoas cantando Como é Grande o Meu Amor por Você ao mesmo tempo, à beira-mar? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu.
O show começou por volta das 21 horas, como previsto, e marcou não só o encerramento da programação natalina de Salvador, mas também o início simbólico do festival Virada Salvador. Foi como se a cidade dissesse: a gente se despede do Natal com emoção e já abre os braços para o Ano Novo. E claro que um evento desse tamanho exige planejamento, principalmente na parte de transporte. A Secretaria Municipal de Mobilidade montou uma operação especial, e isso fez diferença. Ao longo da noite, 8 ônibus reguladores ficaram à disposição no Terminal Acesso Norte, prontos para reforçar tanto a chegada quanto a saída do público, conforme a demanda. O funcionamento desse esquema especial começou ainda no fim da tarde, por volta das 17h10, e seguiu até as 2h da madrugada do sábado, dia 27. No início do evento, os ônibus saíam do Terminal Acesso Norte com intervalos médios de cerca de 10 minutos, o que ajudou bastante quem optou pelo transporte público. E depois que o show terminou, os veículos fizeram o caminho inverso, retornando para o Acesso Norte, onde as pessoas puderam integrar facilmente com outras linhas de ônibus ou com o metrô. Teve espera? Teve. Mas, dentro do possível para um evento desse porte, funcionou. Para quem preferiu táxi ou mototáxi, também houve organização. Foi implantada uma fila especial de táxis em frente à Arena ao canto da cidade, com extensão até a região do Parque dos Ventos, justamente para dar mais fluidez no embarque e evitar aquele empurra-empurra típico de grandes eventos. Muita gente elogiou essa parte, principalmente quem foi com idosos ou crianças. E falando do show em si, Roberto Carlos fez o que só ele sabe fazer. Cantou os clássicos, conversou com o público, fez piada leve, agradeceu Salvador várias vezes e mostrou por que, mesmo depois de tantas décadas, continua sendo chamado de rei. Não foi só um espetáculo musical. Foi um encontro de gerações, de histórias pessoais, de memórias afetivas. Teve gente chorando, teve casal se abraçando, teve filho filmando para mostrar para a mãe que não pôde ir. Teve aquele silêncio respeitoso em algumas músicas e aquele coro gigante em outras. Um morador comentou na saída: eu já vi muita coisa nessa cidade, mas isso aqui foi diferente. E talvez essa seja a melhor definição. E uma das partes mais bonitas dessa noite foi algo que muita gente só percebeu depois, quando a emoção já tinha tomado conta da arena. A Prefeitura de Salvador levou 800 idosos acolhidos em instituições de longa permanência para assistir ao show do Roberto Carlos naquela sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025, ali mesmo na Arena ao canto da cidade, na boca do rio. E não foi de qualquer jeito, não. Foi com cuidado, com carinho e com respeito. Essa ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, e pensada nos mínimos detalhes. Os idosos chegaram com transporte garantido, foram direcionados para um local privilegiado, com cadeiras exclusivas, receberam lanche, água mineral, tudo identificado com crachá, para garantir segurança e conforto. Teve gente que nunca tinha ido a um show na vida. Teve gente que assistiu ali ao primeiro grande espetáculo, depois de muitos anos. E teve choro, muito choro, daqueles silenciosos, de quem estava vivendo algo inesquecível. Entre as instituições participantes estavam o Abrigo Dom Pedro II e o São Francisco de Assis, e a imagem dos idosos cantando, alguns de mãos dadas, outros apenas fechando os olhos enquanto o rei cantava, foi uma das cenas mais marcantes de toda a noite. Teve quem dissesse que aquele foi o verdadeiro presente de Natal. E não foi só o público que se emocionou. O próprio prefeito Bruno Reis acompanhou o evento de perto e celebrou o show naquela mesma noite. Ele lembrou que a apresentação aconteceu um dia depois do show do Frei Gilson, e que juntos esses eventos fecharam com força e emoção o calendário natalino da cidade. Em meio aos aplausos, ele comentou que Salvador vinha aumentando o sarrafo, que cada ano o desafio ficava maior, mas que a cidade estava pronta para isso. Disse que a apresentação do Frei Gilson tinha sido um dia fantástico, e que o show do Roberto Carlos consolidava de vez essa época do ano como parte oficial do calendário cultural e religioso da capital. A ideia, segundo ele, era fortalecer Salvador também como capital do turismo religioso, unindo fé, música e emoção. E aí ele brincou, arrancando risos de quem estava por perto,
dizendo que agora ficava a obrigação de pensar em algo ainda maior para os próximos anos. Chegou até a citar a possibilidade de, em 2026, tentar trazer um nome como Fábio Júnior, reconhecendo, claro, que substituir Roberto Carlos não é tarefa fácil. Mas em Salvador é assim. Quando dá certo uma vez, o povo quer repetir. Um detalhe que tocou muita gente foi quando o prefeito contou que aquele também tinha sido um momento especial para ele. Ele revelou que era fã de Roberto Carlos, que a mãe dele também era, e que guardava lembranças de infância ouvindo as músicas do rei em casa. E ali naquela noite, ele assistia pela primeira vez a um show do Roberto Carlos ao vivo. Olha que coisa simbólica! E falando do show, foi impossível não se emocionar. Desde o momento em que Roberto Carlos entrou no palco, a arena inteira respondeu em coro. Ele foi ovacionado, aplaudido de pé, recebido como aquilo que ele é para o Brasil. Parte da história afetiva de milhões de pessoas. O repertório passeou por décadas de carreira, com músicas que atravessam gerações. Quando começaram os primeiros acordes de emoções, já tinha gente chorando. Detalhes, fez casais se abraçarem. Esse cara sou eu, arrancou gritos. Nosso amor trouxe lembranças. Jesus Cristo e Nossa Senhora criaram um clima quase espiritual, de silêncio respeitoso e olhos marejados. E quando ele cantou Como Vai Você, parecia que cada pessoa ali estava cantando para alguém específico da sua própria vida. O público era diverso. Tinha gente que veio de vários bairros de Salvador, tinha caravanas do interior da Bahia, e até pessoas de outros estados que fizeram questão de estar ali. Jovens, adultos, idosos, todo mundo junto, cantando as mesmas músicas, vivendo o mesmo momento. Um verdadeiro encontro de gerações. E não foi só um encerramento bonito. Aquela noite marcou oficialmente o início do Festival Virada Salvador, que seguiu até o dia 31 de dezembro com grandes atrações nacionais. Ou seja, o Natal se despedia com emoção, e o Ano Novo já batia na porta com música, festa e esperança. Um secretário comentou, ainda naquela noite, que a ideia de levar os idosos ao show era mais do que entretenimento. Era acolhimento. Muitos daqueles senhores e senhoras não tinham família para passar o Natal, não tinham com quem dividir a ceia ou a data. E ali, naquele momento, eles se sentiram lembrados, vistos, valorizados. Um presente que vai muito além do palco. E agora me diga você, como não se emocionar com uma cena dessas? Como não entender por que Roberto Carlos é chamado de rei? Não é só pela voz, não é só pelas músicas. É pelo que ele representa na vida das pessoas. É pela capacidade de atravessar o tempo e continuar tocando o coração de quem ouve. Se você estivesse ali naquela noite, tenho certeza de que sairia com a sensação de ter vivido algo maior do que um simples show. E se você não esteve, fica aqui esse relato, para mostrar que Salvador viveu um daqueles momentos que ficam guardados na memória da cidade. No fim das contas, o show de Roberto Carlos na Boca do Rio não foi só um evento gratuito. Foi um daqueles momentos em que a cidade inteira pareceu respirar junto, esquecer um pouco dos problemas e lembrar que música também é cuidado, é memória e é união. Roberto Carlos conversava com o público do jeito dele, simples, direto, agradecendo o carinho, falando da alegria de estar mais uma vez em Salvador. Dava para sentir que não era só protocolo. Era troca. Ele cantava e recebia de volta uma energia que só um público como o de Salvador sabe dar. Vieram músicas que falam de amor, de fé, de saudade, de esperança. Músicas que atravessam gerações. Teve casal dançando agarradinho, teve filho cantando com a mãe, teve neto vendo o avô chorar sem entender muito bem, mas sentindo que aquilo era importante. E era mesmo. A arena estava lotada, cheia de luzes de celular, vozes misturadas, palmas que pareciam não cansar. Cada música era recebida como um presente. E quando o show foi chegando perto do fim, aquela sensação estranha apareceu. Vontade de que não acabasse nunca. Mas ao mesmo tempo, gratidão por ter vivido aquilo. Quando as últimas músicas ecoaram e o rei se despediu, ficou aquele silêncio barulhento de gente tentando guardar o momento na memória. Aos poucos, as pessoas começaram a sair, ainda cantando, ainda comentando, ainda emocionadas. E Salvador voltou a andar, mas diferente. Mais leve. Mais unida.
Essa noite não foi só o encerramento do Natal Luz. Ela marcou o início do Festival Virada Salvador, e mais do que isso, marcou a memória de quem esteve lá. Foi daquelas noites que a gente vai contar por muitos anos, dizendo, eu estava lá. E agora eu quero saber de você, você esteve lá? Assistiu de perto ou acompanhou de casa? Me conta nos comentários como foi essa experiência para você. E se conhece alguém que foi, compartilha esse vídeo, porque esse tipo de momento merece ser lembrado.